Olá, sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Esse é o canal Tarô Sete Flechas, aonde o objetivo é te trazer clareza, caminhos e possibilidades de você fazer novas escolhas na sua vida de forma mais harmônica e equilibrada. Hoje eu vou trazer para vocês uma leitura e situação que vocês vão escolher. Quero que vocês já mentalizem alguma situação que vocês precisam de uma resposta. E eu vou levar vocês nessa leitura intuitiva, essa leitura onde vocês vão ter clareza sobre o caminho do eremita, desde as suas as vidas passadas, o que você vem trazer situação do passado, desde a gestação com a sua mãe, a relação com o seu pai, até chegar à solução final desse resultado. Então, eu quero que vocês mentalizem na cabeça de vocês, escolham uma situação que vocês queiram uma resposta, queiram uma orientação, e mediante a orientação dos mentores desse canal Tarot Sete Flechas, nós vamos conduzir essa mensagem de forma harmônica e equilibrada, e tudo aquilo que não ressoar com o seu coração, simplesmente deixe um pouco de lado e pega aquilo que você estiver ressoando com o seu momento. Nem tudo nós estamos abertos, receptivos para receber a mensagem naquele exato momento. Então, a primeira casa que nós vamos falar aqui é sobre as heranças pretéritas, ou seja, essa casa ela está retratando experiências que trazemos de vidas passadas, o traço mais forte que trazemos em nós, consciente nele ou não, você sabendo ou não do que se trata. Então, nesse caso, eu vou usar o tarô dos magos. Eu peço que vocês se concentrem na casa de vocês, com a resposta que vocês querem nesse exato momento para essa casa. Quais são as pendências que eu trago do meu passado, que elas não são conscientes para mim? Opa, e eu quero uma clareza. Então, já pulou aqui. Nós temos aqui a estrela. Nós temos a estrela. Então, nesse caso aqui, a estrela, ela está falando o quê? Que o que você trouxe lá do passado, se prestar bem atenção aqui, ela tem os seus encantos aqui, ó, tá? Uma mulher que está abrindo um pergaminho, ou seja, são mistérios que você vai sendo revelado à medida que você vai caminhando para a vida. Tem coisas que você precisa aprofundar mais, porque se você perceber do lado dela, aos pés dela, tem como se fosse um mundo, né? Um mundo girando, encontro a essas descobertas que vai fazendo ao longo da vida. Então, em relação a essas heranças pretéritas, o que eu ainda preciso retratar das minhas experiências? O que eu ainda não sei que eu preciso descobrir? Quais são porque no fundo, existe um céu estrelado onde esse brilho interior ele vai se descobrindo ao longo do seu caminho, ao longo da sua jornada. A partir do momento que você vai se permitindo viver as suas experiências, aquela escuridão ela vai tendo orientação, vai tendo um guia na tua caminhada, na tua jornada. Então, não queira saber tudo de uma vez. Não queira saber o que aconteceu, porque existem histórias que simplesmente elas foram vividas, mas que você não pode carregar como verdades absolutas. São heranças que simplesmente você precisa trazer agora no seu presente, reconhecer, e a palavra que eu falo é você tem que reconhecer o que está acontecendo, e a partir desse momento que você reconhece, com as experiências que você adquiriu, aí você vai construir as suas torres, você vai construir os seus alicerces. Então, é essa informação que essa mensagem vem trazendo com relação a heranças passadas, experiências que trazemos, que foram vividas e trazemos hoje na nossa vida adulta. Então,
O caminho ele vai se revelando à medida que você caminha. Na casa 2, tarô meu irmão, tarô meu amigo, nós vamos falar sobre o período gestacional. Essa casa ela revela como se passou o processo de gestação do consulente para essa questão que você está vivendo agora. Quais são as heranças que eu trago lá do meu passado em relação ao meu período de gestação, dores, situações traumáticas que ainda reverberam na minha mente? Qual é a mensagem para esse processo de cura? E mesmo de forma inconsciente, tem gravações aí na nossa mente que nós não sabemos como lidar com ela, né? É interessante quando eu trago essas informações. Opa! Então veio o quê? A roda da fortuna. A roda da fortuna. Ou seja, no caso aqui, quais são as heranças que eu trago lá do meu passado que ainda eu preciso trazer essa experiência lá do meu período da gestação, porque, como você pode perceber aqui, existe um tempo, né? Quais foram as experiências que você já aprendeu com o que isso está querendo trazer? Quais são os aprendizados que você está tirando dessa situação? Porque essa roda, um dia a gente está por cima, outro dia a gente está por baixo. E essa roda, ela sempre vai trazer o quê? As nossas experiências da vida. E que você pode perceber, por mais que você esteja curioso vendo o que está acontecendo na situação, querendo descobrir quais são os mistérios, perceba que ela tem o tempo. Ela está revelando algum tempo aqui nessa situação, né? Há o tempo que você de chorar, há o tempo de perder, há o tempo de crescer, também há o tempo de morrer. Mas se você perceber também aqui nessa informação, que essa mensagem ela está trazendo para você, você percebe que ele está todo empolgado, né? Ele simplesmente tentando aliviar as tensões dessa situação, procurando descobrir quais são os mistérios, quais são os meus aprendizados que eu venho trazendo nessa roda. E no fundo, tem, por mais que ele esteja nesse caminho das descobertas, existe o quê? Uma força materna lá no fundo, como uma forma de proteção, te guardando. Tanto é que é a casa que vem justamente falando de quê? Do período gestacional. É uma entrega que a nossa mãe faz de nós para a vida, mas a partir do momento que ela faz essa entrega para o mundo, somos nós que vamos fazer as nossas escolhas. E conforme nós vamos crescendo para o mundo, as experiências vão sendo vivenciadas a cada momento. Então, é essa mensagem que ela traz, conforme as suas experiências lá, pretéritos lá do passado, agora você faz parte desse mundo. Cresça, evolua, mas também não se prenda às coisas do passado. O que passou, passou, ele é imutável. Você precisa se prender, trazer esse passado agora no presente, porque qualquer ferida que você carrega de abandono, rejeição, troca, traição, e você fica sempre girando, girando, girando no mesmo lugar e não tem determinação, isso vai chegar um dia que isso aqui vai estagnar e toda estagnação chega a uma sensação de morte. Então vamos vivenciar, vamos experienciar, vamos reconhecer o que isso aqui precisa nos ensinar e aí tirarmos as experiências e caminhar para a nova vida. Então essa é a mensagem que vem na casa da gestação. Vamos ver um pouco agora a questão da casa 3, aonde fala do seu período de 0 a 7 anos. Como foi a sua infância nesse período? O que você ainda carrega desse período da gestação? Porque o período de 0 a 7 anos é o período onde você se estrutura, você carrega todas as experiências. Lembra aqui da roda da fortuna?
você veio lá de trás, buscando esse conhecimento, né? A estrela revelando sobre isso, as novas descobertas, um brilho para o mundo. E na casa 2, onde fala do período da gestação, falando justamente dessa essa roda da fortuna, das descobertas, que você veio para traçar o seu destino, concluir o seu caminho justamente nessa casa que você está travando a sua vida, nessa questão, é de não se prender muito ao passado, tá? Então, na casa 3 vem falando justamente desse período gestacional, o que marcou o consulente nesse período, o que ficou mais registrado, o que ficou, o que marcou mais você nesse período da gestação, que hoje trava a tua vida nessa casa. Para o meu amigo. Qual é a situação que trava a pessoa nessa questão? Opa, nesse período de 0 a 7 anos. Eu quero a informação. No caso aqui, 4, 4 de ouros. Ou seja, uma pessoa que nessa situação do período de 0 a 7 anos foi marcado possivelmente por uma questão relacionada a coisas materiais, era muita questão de, possivelmente, de desarmonia no lar, tá? Porque ela simplesmente pegou essa situação, porque tudo são gravações, você pode não lembrar do que aconteceu, mas no teu inconsciente tem memórias gravadas. E essas memórias gravadas, nem sempre você vai lembrar. Quando você não lembra, você vai fica experienciando na sua vida. Mas como que eu posso fazer para melhorar isso aqui? Simplesmente, hoje, com a idade que você tem, com as experiências que você tem, você vai viver, vai perceber que talvez os frutos, o material, né, o que chega na tua casa, chega de uma forma muito escassa. Você precisa regrar as coisas porque percebe que ele segura algo terreno, né? Nas mãos e nos pés, ela prende. Mas com tudo isso, ela fica olhando para uma situação que ainda prende ela em determinado lugar. E que lugar é esse que a pessoa ainda se sente presa nessa situação? O que trava ela aí nessa questão que ela ainda não teve a resposta? Porque isso ainda me traz experiências que, para mim, não foram ainda bem digeridas e eu ainda me pego me vendo nessas questões. Como que eu poderia mudar isso aqui de uma forma mais harmônica e não esquecer, mas enxergar que o que aconteceu eu não posso mudar, já existe. Eu não posso tirar aquilo que aconteceu, mas eu posso experienciar. Porque ouro está falando de quê? De coisas materialistas, de avareza, de estabilidade excessiva, às vezes preocupação com a segurança. Talvez essa questão de rotina enfadonha que você vive vivendo, ou resistência à mudança. Porque aqui ele está falando justamente do quê? Apegos materiais. Uma pessoa muito apegada a bens materiais. Então, chega, está na hora de soltar. Talvez você ficar sentado nesse banquinho de vítima, olhando o que aconteceu no passado, preso ao que aconteceu no passado, não seja o caminho de transformação, mas pode ser um caminho assim de se você deixar de resistir às mudanças, se abrir ao novo, talvez seja onde está precisando desse novo recomeço, tá? Porque, por incrível que pareça, o mesmo, perceba que ele traz uma estrela, um pentagrama nas mãos, e esse pentagrama justamente existe outras saídas, né? Tá mesmo? Como você está usando, simplesmente olhando para um lugar só, existem várias outras situações, porque essa mesma estrela, lembra que ela apareceu lá no início de Heranças Pretéritas? Olha o céu estrelado.
olha a estrela novamente na mão dela. Ou seja, a pessoa possivelmente ela tem alguns recursos, algum brilho interior, mas como ela está pegada muito a essas questões materiais, ela acaba não se abrindo para o novo, não se abrindo para a vida, e aí pega, fica nesse banquinho de vítima. Porque no banco de vítima, você se prende a essa situação, você não vai crescer, você não vai evoluir. Você se apega a coisas, está vendo? Isso é meu, é meu, é meu. Então, aonde está o teu tesouro, aí também vai estar o teu coração. O que falta para você se desprender dessa situação, cair na real, calçar literalmente a sandália da humildade, porque o passado não transforma ninguém, ele aprisiona quando você é uma pessoa muito materialista, tem dificuldade de fazer as transformações necessárias, e nada muda se você não mudar primeiro, tá? Outra situação que nós vamos ver aqui é na casa 4. Na casa 4 nós vamos falar do quê? Esse período da adolescência, da primeira infância, dos 14 dos 8 aos 14 anos, aquilo que marcou a consulente nesse período. Ou seja, aonde você passou a conhecer os diferentes. Essa faixa etária de 14 de 8 a 14 anos, é aonde vem aquela necessidade de você deixar a casa dos pais, de seguir o seu caminho e buscar uma orientação fora, naquela fase da rebeldia. O que te marcou nessa situação em relação a essa fase? Parou, meu amigo? Opa, tá aqui novamente. Olha só que situação. Nós acabamos de falar sobre isso. Olha o que veio. 8 de ouros. Uma pessoa sentada, é, claro, compromissada, tentando fazer, lapidando as suas joias, mas, por outro lado, também ela percebeu que ela é uma pessoa muito acumuladora, muito detalhista, as transformações que ela precisa fazer na vida, ela não vem assim de qualquer forma. É uma pessoa que precisa é, ter clareza do passo que ela vai dar, porque possivelmente ela já teve muitas percas materiais. O trabalho para ela é um trabalho árduo, é horas e horas de dedicação, e porque quando eu me dedico demais aqui a essa situação, possivelmente seja uma pessoa assim, que tenha medo de ser chamada a atenção pelos seus erros. Então, eu preciso ser muito certinho naquilo que eu preciso tomar a decisão, porque as minhas falhas já me trouxeram muitas percas. Então, ela se dedica horas a fios, né, nesse trabalho, e justamente foca no quê? Novamente, olha só, justamente as duas casas que veio, ó, materialismo puro, enquanto lapida, o outro está segurando. E justamente aonde? Na, a, na pré-infância, do período de 0 a 7 anos, onde a pessoa pegou essas experiências, aprendizado dos pais, possivelmente experiências que você tem que guardar com medo da escassez no futuro, e aí a pessoa vai para o mundo aí já com essa visão de que eu preciso trabalhar muito para conquistar aquilo que eu quero. Aonde tem muito esforço, o trabalho não se torna um trabalho, porque trabalho é aquilo que você faz com um amor e dedicação, com leveza, com entrega. Não aquele trabalho que você chega no final do dia e está cansado e exausto. Esse é um trabalho escravo. Então, possivelmente, a experiência que você traz dessa situação está te tornando o quê? Um escravo da situação que você está vivendo hoje. Então, presta muita atenção se isso ressoa com o momento que você está vivendo e traz essas experiências aí para a sua vida. Então, nós acabamos de ver essa questão aqui, que está relacionada ao seu período de 8 a 14 anos,
que é aquele período que marcou o consulente na infância, tá? Então, então o conhecer, aonde eu passei a conhecer os diferentes, como que foi para eu me posicionar na minha vida, no meu trabalho, na minha relação comigo mesmo, principalmente, tá? Nós vamos agora para casa 5, aonde ela fala justamente do período de 15 a 21 anos, ou adolescência. Aquilo que marcou você nesse período, ah, o que acontece, o que você imagina nesse mundo ilimitado, porque quando de 14 a 21 anos é onde eu já quero conquistar o meu espaço. Eu tenho a imagem de que o mundo é belo, o mundo é grande, eu preciso explorar o mundo. Mas não esqueça da mentalidade que você traz, desse apego material, das experiências que você viveu lá do futuro, tá? E como eu falei, às vezes você vem com essa mentalidade de avareza, essa dificuldade de resistir às mudanças, essa rotina enfadonha que está te cansando nessa situação, e você às vezes fica sem saber por onde sair. Tarô, meu amigo, tarô, meu irmão, qual é a orientação que traz para a consulente nesse período de 15 a 21 anos? O que marcou ela nesse período? Qual foi? Opa! Então, nós temos aqui a justiça. Olha só, quando você vai para o mundo, você vai o quê? Procurando. Eu quero saber o que existiu comigo lá no passado. Então, agora você tem as suas experiências, você é uma pessoa que adquiriu conhecimento, porque a coruja lá no fundo já está falando que você é uma pessoa que tem sabedoria, e devido à situação que você vem do passado, de apego material, avareza, às vezes situação de dificuldade de fazer as mudanças que você precisa, hoje você tem o conhecimento. E através desse conhecimento, você pode buscar o equilíbrio. Cuidado para não ser nem 8 nem 80, porque a decisão ela está nas suas mãos. Aquilo que eu pesar mais de um lado, vai faltar do outro. Então, sempre buscar o equilíbrio nas decisões que você está fazendo na sua vida, tá? Porque quando eu peso mais uma situação, eu descompenso a outra do outro lado. Ou seja, dentro de toda essa barganha de conhecimento que você traz, a prioridade é você. Você tem o domínio de pesar a sua mão, mas cuidado. Esse peso, ele, conforme veio lá atrás, lembra lá do 0 a 7 anos, a roda da fortuna? Tudo que vai, ela volta. Então, cuidado nessas experiências que você está trazendo, se ela não vai refletir agora naquilo quando você for tomar as suas decisões, a sua justiça, tá? Fica muito esperto com relação a isso aqui, tá? Vamos agora para a casa 6, herança do pai. A força materna, que é a força que nos empurra para a vida. Dos 14 a 21 anos, você já tem as suas experiências, possivelmente aí para alguns, se não adquiriu experiência, mas tem o conhecimento, tem a sabedoria da vida, e aí essa força materna chega a hora de você testar na vida. O que eu aprendi dos meus antepassados? O que eu ainda preciso jogar para fora que não está legal, opa, para mim. E aí nós temos o quê? Nós temos a rainha de paus. A rainha de paus, ela já vem simplesmente aqui, opa, agora essa experiência que eu trago da minha vida, essa rainha, ela vem justamente falando sobre o que nessa situação. O que a rainha vem mostrando? Porque rainha é realização. A rainha, ela é uma pessoa passiva, ela está sempre é, trazendo essa, essa postura, né, de observadora. Por mais que ela tenha a chama, o controle do fogo nas mãos, mas ela é uma pessoa que
sempre está cuidando para dentro. É uma pessoa compreensiva, é uma pessoa receptiva, que ela deseja estar sempre no trono, tá? Quando eu olho para a rainha, ela sempre está trazendo, eu preciso estar no trono, eu preciso estar no destaque. Então, quando eu olho para essa situação, ele está falando de usar a minha criatividade com sabedoria, tá? Eu não posso exagerar muito, porque percebe que ela está com três tochas, então essas três tochas já está falando. Aonde existe o eu e o outro, né, existem outras situações que precisa também ser resolvida. Então ela está buscando o quê? Criatividade, está buscando resultados, está buscando conquistas, ela está buscando. Agora nós não somos dois, nós somos três, né? Porque existem outras chamas. Existe uma que ela está sob controle e outros também que está sobre as suas mãos. Então a qualidade aqui está falando também que você tem que ser uma pessoa, no caso, muito criativa na decisão que você vai tomar, tá? Porque quando a gente vê lá atrás, quando a gente vê justamente essa rainha de paus, o que é paus? Paus está falando cuidado com a agressividade, porque paus é fogo. Mas também, no caso, que é a vida, né? Possivelmente, seja, diante dessa situação, a pessoa ela está sendo um pouco impulsiva, talvez egoísta, talvez a distração também, né? Enquanto a situação está acontecendo ao redor, está mostrando que com as decisões que tem que tomar, a pessoa simplesmente não quer enxergar. E o fogo, se você não prestar atenção, ele é uma forma de você transmutar a situação. Situação que seja de queima de energia, de conflitos que você vem trazendo do passado. Então, se colocar como observadora, como pessoa criativa nessa situação e falar, não, eu já cresci, estou tendo o comando da minha vida e eu quero evoluir. Eu não quero mais ficar preso aqui. Eu quero transmutar toda a situação, chega de conflitos. Eu quero essa destruição de forma criativa. Chega de competitividade excessiva, porque geralmente o paus, o fogo, ele vem falando disso, né? Dessa questão de transmutar, queimar, já não precisa mais ficar presa nos conflitos. Preste atenção se isso ressoa com o seu momento e traz isso para as suas experiências de vida. A casa 7, nós vamos falar aqui na casa 7 justamente de quê? Da herança da mãe. Quais são os conflitos que, no caso aqui, e lembrando aqui nós estamos falando justamente do quê? Da herança do pai. Retrata aquilo que a herança paterna deixa marcado no consulente. Então, aqui na casa paterna você vê justamente o quê? Trazendo a experiência de que possivelmente a relação que você viu lá atrás era uma relação de conflitos. E hoje pode ser que você repete na sua vida, na sua relação, esses conflitos. Então você tem o poder de transmutar isso aqui. Você tem o poder de queimar aquilo que já não te serve mais. Mas cuidado com essa agressividade e com essa sua impulsividade. Tudo tem que ser no equilíbrio, porque senão o que vai acontecer? Você vai voltar e vai ficar simplesmente no banquinho da vítima, vai ficar reclamando, ó, segurando seus tesouros e falando o que a vida fez de mim. A vida não fez nada de você. Você que fez o que a vida te trouxe para fazer. Você não tomou as decisões devidas e aí se colocou nesse lugarzinho, segurando os seus tesouros e não olhando para as coisas maiores que ela tinha para te oferecer. Então, na casa 7, nós vamos falar justamente dessa herança da mãe. Lembrando, nós estamos fazendo aqui uma leitura intuitiva, usando o caminho do eremita, ou seja, saindo da situação do passado para trazer clareza para a situação do presente, sempre olhando para dentro. O caminho da mudança sempre é para dentro.
Nunca olhar para o externo. O externo é o que você não pode mudar. Mas o caminho de dentro, olhando para dentro, sim, você pode fazer essa transformação. E é justamente isso que nós estamos fazendo aqui, trazendo clareza nessa situação que você mentalizou lá no início, para que você possa tomar alguma decisão assertiva. E isso nós vamos ver lá no final, no desfecho da questão. Tarô, meu amigo, tarô, meu irmão, qual é a situação que tu traz agora para herança de mãe, aquilo que a figura materna deixou marcado no consulente, a nível celular? Opa! 9 de espadas. A força materna, as experiências que você traz na casa materna é justamente de uma vida sofrida, traída, de apunhalada pelas costas, de que o que você precisava, principalmente, era aprender a amar para dentro. E quando você não aprendeu a amar para dentro, essas dores, essa herança que você traz da figura materna, que ficou marcada em você e nas suas memórias, é que a vida amorosa, talvez as suas relações, elas sejam de muito sofrimento. Porque quando eu falo de 9 de espadas, eu estou falando justamente de quê? Do elemento ar. Ar é vida, ar é respiração, ar é renascer. Então, os pensamentos críticos, excessivos, talvez aqui a comunicação conflituosa que foi vivida lá no passado com relação a essas questões, mentiras, manipulações, isolamento, talvez muita agressividade, muita comparação, muita competitividade. Você se tornou uma pessoa justamente insegura de si, com medo da vida, e justamente por ser esse medo de viver essa situação de conflitos, os seus pensamentos, a sua maneira de analisar a vida, ela acaba te paralisando diante da situação. Então, as mentiras que a mente mente, as mentiras que foram contadas para você justamente dessa herança materna. E aqui eu já te falo o seguinte: cuidado com o que você internaliza como verdade. Porque entre as verdades que foram contadas, existe a sua verdade. E é essa verdade que vai fazer você caminhar para a sua vida. Não é a verdade do outro, é a sua verdade absoluta. O que você internalizou como verdade, mas que você não parou para analisar até que ponto aquela verdade fazia sentido para a sua vida. Hoje, na faixa etária que você está, diante da situação que você está procurando resposta, por incrível que pareça, até por sinais você percebe que os cachorros estão latindo, então, conflitos internos. A própria sabedoria, a própria natureza está mostrando. Está na hora de você silenciar a voz desses cachorros que gritam e latem contra você. Você tem o poder, você tem o domínio. Traga esse domínio para você. Pare de se prender, ficar retraída dentro de uma cama, possivelmente em um estado de ansiedade ou depressão. Se não está mais, se você se manter nessa situação presa ao que você está vivendo, é um caminho. Primeiro começa com esse desconforto, mas precisa sair do caminho de vítima. Lembra que eu falei lá atrás, quando eu falei da casa 3, tá? Precisa sair desse caminho aqui, ó. Precisa sair desse caminho, desapegar das coisas que já não servem mais, porque isso está causando isso aqui. São reflexos. Tudo são reflexos, tá? Então a casa 7, eu vou deixar ela aqui de ladinho. É isso que está acontecendo com você nessa situação. Vamos agora para casa 8, aonde na casa 8 nós vamos falar o seguinte:
Na casa 8, as dores ocultas, ela diz respeito às dores mais profundas de abandono, de rejeição, de troca, de manipulação, humilhação. Quais são as dores ocultas que você traz, além dessas que você já internalizou aqui, ó, de heranças de mãe? Herança, aprendizado que você trouxe. Além dessa aqui, qual é que você ainda traz para a sua vida nessa situação? Para o meu irmão, para o meu amigo. Qual é a herança de dores, as dores ocultas que diz respeito a essa questão que ainda trava e paralisa a consulente em questão? Ok, Aru, quais são as questões? Opa, tá aqui, ó. 7, 7 de espada. Momento de partir. Deixar para trás uma cidade, uma situação, aquilo que já não serve mais, porque no caso aqui é mais um chamado espiritual, né? 7 de espada está chamando a atenção para isso. Vamos buscar essas respostas. Conforme eu estava falando lá atrás, olha só que interessante, a herança materna e as dores ocultas. Espada e espada. Eu preciso deixar essa situação no passado, preciso caminhar para o futuro, preciso caminhar para a vida. Mas para isso, eu preciso deixar as coisas lá atrás. Já não me serve mais ficar nesse lugar, nessa situação. Os meus sonhos, a minha fé, a minha esperança de cura interior. Eu preciso pegar o que eu tenho de aprendizado, a minha espiritualidade, a minha crença, aquilo que eu tenho fé, analisar e pesquisar com sabedoria, porque quando eu não me permito a viver essa experiência, eu vou me tornar uma pessoa negativa, com aquele egocentrismo, aquela agressividade, e com isso eu não faço a cura interior. Então, essa situação, ela tem muita situação de apegos e dores do passado que não foram foram bem resolvidas. E aí você se coloca nessa situação de vítima, porque desde lá do início, quando veio na casa 2 essa questão, onde chamava a atenção da consulente para o período gestacional, onde veio a roda da fortuna. Vamos fazer a roda girar, não se prenda à situação lá do passado. Você veio aqui para construir a sua vida, pelas suas experiências. Percebe que lá atrás, no fundo, tem uma figura materna. Olha onde ela vai refletir agora. Na despedida para a sua vida adulta, mas ferida e machucada, porque a espada, conforme eu estava falando aqui, ela vem falando justamente de pensamentos críticos excessivos. E aqui, por incrível que pareça, foi justamente saiu, ó, pensamentos críticos excessivos, mas eu preciso desapegar, tá? Eu preciso não esquecer que o que aconteceu, porque se você olhar, se você é uma pessoa que olha para trás com um senso de crítico, de julgamento, de carimbando que seus pais foram isso, sua mãe foi isso, é aqui que mora o perigo. Todo filho, toda situação que olha para trás condenando o que recebeu dos pais, ele não evolui. Parece uma sensação de um plástico no fogo. Um plástico, quando pega fogo, ele, ao invés dele expandir, ele encolhe. É assim a situação que você pode estar vivendo. Por esse olhar crítico e julgador é que está paralisando você nessa situação. Vamos olhar, tirar essa criticidade,
Vamos olhar para a vida como um olhar de transformação. Vamos pegar essa sabedoria que você trouxe aqui, ó, sem julgar, sem julgar, tá? A sabedoria, mas eu não tenho estudo, meu pai não me deu estudo. Faça o melhor que você tem com aquilo que você adquiriu. Tem pessoas que têm estudos e não fazem nada, e você, com o que você tem, com a pouca sabedoria que você tem, possivelmente você já conquistou grandes coisas, mas pode ser muito mais leve se você tirar esse peso do passado, esse peso de culpa, esse peso de que eu fui machucado, eu fui ferida. O barqueiro está conduzindo você para uma transformação de vida, um novo renascimento, uma nova cidade, uma nova morada. Então vamos pegar isso aqui e transformar, tá? Qual é a solução? A casa 9 agora do eremita, ele vem falando a cura para você resolver essa situação. Eu tive clareza de tudo que está acontecendo, mas agora eu quero saber qual é a resposta final que eu vou trazer para essa situação. Como eu posso curar? Mostra como devemos começar o processo de cura das dores que carregamos nessa trajetória que tem ligação profunda com qualquer uma das casas de 1 a 8. Tarô, meu irmão, tarô, meu amigo, Okiarô. Qual é a solução? Nos mostra como devemos comer. Opa! Tá aqui, ó. Nós temos aqui 9 de paus. Ou seja, vamos sair na posição de defensiva. 9 tá falando o quê? A cabeça cheia de pensamentos, cheia de coisas que possivelmente já não servem mais. É preciso desapegar dessa situação. É hora de fazer a conclusão de situações. É hora de se harmonizar e se elevar espiritualmente. Chega de ficar pronta para uma guerra, para uma batalha. Porque toda pessoa que busca, quer que se coloque nessa posição de agressividade, ela acaba se tornando uma pessoa egoísta, uma pessoa impulsiva, uma pessoa que ela não destrói o outro mas ela também destrói a si mesma. Então, é hora de acabar com os conflitos. É hora de você falar, não, eu reconheço tudo o que aconteceu na minha vida, eu sei o que eu posso transformar tudo isso aqui. Porque olha que situação interessante ela traz aqui essa combinação. 6 de espadas, 6 de espadas com paus. Espadas nas paus, está falando justamente disso, de conflitos verbais e muita agressividade. Ou seja, eu não vi nenhuma situação de amor, de copas, só vi paus e espadas, ou seja, guerras e conflitos internos mal resolvidos. Então, a resposta que você procura nessa situação aqui é justamente essa. Eu preciso buscar começar o processo de cura das dores que carregamos, justamente aqui trabalhando essa questão dos conflitos internos, ligada mais à questão verbais, coisas que você ouviu. Porque tudo só vai ser transformado, tudo vai ser mudado a partir do momento que eu sair dessa situação de defensiva, de que eu quero defender o meu território. Não, isso é fato, você precisa defender. Mas também existem muitas coisas. Talvez a forma que você se posiciona na situação é o que está errado. Então, aqui vem chamando a atenção justamente para isso. Vamos ser menos temperamental, vamos ser menos agressivo, vamos deixar de lançar fogo contra a situação, baixar a bandeira da paz, porque o 9 ele fala que é a hora do momento da ação, da coragem, esvaziar um pouco essa cabeça cheia e repensar e esvaziar
tudo que precisa ser resolvido justamente nesse momento. Porque aqui internamente, você traz essa qualidade de uma pessoa humana, simpática, que você abre mão quando você, de determinadas situações, quando você se sente bem e segura. Então, quais são as qualidades negativas que você pode estar encarando aqui nessa situação? Essa questão muito temperamental, muito impulsiva, querer que as coisas sejam do seu jeito, parar um pouco com esse egoísmo, com esse egocentrismo, porque essa negligência, essa ferida pode estar queimando e ardendo dentro de você, justamente por essa questão que você não se permite viver o momento, experienciar para viver a sua existência, tá? Esse é o caminho pelo qual você vai começar a resolver esses conflitos. É tomar essa autoconfiança dentro de você, esvaziar essa cabeça cheia de pensamento e voz que você internalizou como verdade, e coragem. Coragem para encarar a sua realidade. Não focar muito no outro, mas a cura ela vai começar dentro de você. Então, essa é a forma como você pode começar a resolver esse processo de dores que foi vivenciado desde a casa um até a casa 8. Qual é a mensagem que vem trazendo para você agora pelo a mensagem do oráculo? Qual é o do oráculo terapêutico? Qual é a mensagem espiritual que ele vem trazendo para você nessa situação final para fechar a, essa questão em relação ao que você pode fazer para resolver essa questão? Qual é a mensagem? Qual é o caminho? Qual é o apoio que essa pessoa. Opa, tá aqui. A mensagem é a seguinte: a cada um é dado o poder da mudança, mas ele surge somente quando a pessoa busca melhorar partindo do chamado de dentro para fora e não ao contrário. Lembra que nós falamos lá atrás? Lembra que nós falamos lá atrás? Olha aqui. A cada um é dado o poder da mudança, mas ele surge somente quando a pessoa busca melhorar olhando para dentro e não para fora. Aqui, ó, veio perfeitamente, ok? Eu agradeço pela mensagem. Olha que maravilha. Veio casar perfeitamente com o que você veio buscar hoje. Perfeitamente. O conflito que você está vivendo internamente, está aqui a resposta. Olhar para dentro. É aqui que vai começar o teu processo de cura e libertação. Se você, essa era a mensagem que eu queria trazer para você. Se você é novo no canal e está chegando aqui pela primeira vez, eu convido você a se inscrever, compartilhar. Aqui o que você teve hoje foi uma trajetória do caminho do eremita. Eu gostaria que você comentasse que isso ressoou com o seu coração, com o seu momento, o que você trouxe de aprendizado, qual foi as casas que mais te chamou a atenção, qual foi o aprendizado que você trouxe de toda essa trajetória aqui. Lembrando que a casa um nós falamos das heranças que você trouxe do passado, a casa 2 a gente falou do seu período de gestação, a casa 3 nós falamos da sua infância, de 0 a 7 anos, os seus aprendizados, que marcou a sua vida. A casa 4 nós falamos da sua infância, de 8 a 14 anos, aquele período quando você começa a se crescer, querer viver com os diferentes. A casa 6 nós falamos, a casa 5 nós falamos sobre a sua adolescência, o seu período de
5, de 15 a 21 anos, onde você quer marcar o seu espaço no mundo. A casa 6 nós falamos da herança do pai, a casa 7 é a herança da mãe. A casa 8 nós falamos das suas heranças ocultas. E a casa 9 o desfecho com a resolução, com a mensagem final. Foi isso que nós vivemos e ele veio casar perfeitamente com você. Essa, essa mensagem, eu espero que ela venha transformar a sua vida. E o mínimo que você pode fazer aqui é deixar a sua contribuição, marcando o seu like, repassando e indicando esse canal para mais pessoas. Aqui eu trago o meu objetivo, é, usando o apoio da espiritualidade, da sabedoria dos mais velhos, através do simbolismo, trazer respostas para essa questão conflituosa que você está vivendo justamente nesse momento. Tudo aqui é dado de forma gratuita, aberta, para que você transforme a sua vida. Do outro lado, o pagamento que você pode fazer é justamente impulsionar, deixando o seu like, se inscrevendo, compartilhando com mais gente, para que esse conhecimento ele chegue a mais pessoas. Minha gratidão a toda a sabedoria dos mais velhos, ao conhecimento que me foi trazido nesse dia, para que de forma humanitária eu consiga levar essa transformação para que as pessoas, eu seja capaz de promover saúde mental e espiritual na vida de cada um. Meu muito obrigado. Se você não é inscrito, se inscreva e um até breve.